Boa pergunta. E é interessante, essa pergunta tem sido colocada precisamente no contexto quando falo nesta questão da pedagogia em particular. Bem, primeiro só fazer um ponto de partida vamos colocar os alicerces, para tentar depois ser mais prático na minha resposta. Jesus em Marcos 7 diz uma coisa que nós temos de lembrar. Ele estava a distinguir-se das regras e regrinhas dos fariseus e ele lembra-nos de que o problema não está nas coisas. Mas onde é que está? Lembra-se? Onde é que Jesus diz? O problema não está nas coisas, mas está onde? Está no coração do homem. Portanto, começámos por uma visão antropológica clara. O problema não está num telemóvel, num ecrã, numa televisão. O problema está no nosso coração. E no modo como o nosso coração é, infelizmente, tão criativo para aproveitar coisas ao seu dispor para se tornar ainda pior. Portanto, eu quero começar por aqui para que ninguém sinta que às vezes o risco pode ser nós demonizamos as coisas, não é? E às vezes nós evangélicos depois caímos nesse risco que é isto é mau, isto é do mundo e depois o problema não está no nosso coração, mas está nas coisas. Atenção, isso é manicaísmo e é uma heresia. Okay? O problema não está nas coisas. As coisas não são boas ou más em si. Claro que há coisas que serão sempre más, mas percebem o que eu quero dizer. O problema não está na tecnologia. A tecnologia em si não é má nem é boa. Agora, dependendo do uso que nós damos, ela pode ser bênção e pode ser maldição. Portanto, começando por aqui, eu também queria aplicar isto em relação à questão da pedagogia. Até para poder responder sinceramente com o meu exemplo, mas a dizer que há outras respostas possíveis. Se o problema não está nas coisas, significa que nós vamos ter de ser fraternos uns com os outros e conceder que um possa fazer assim e o outro possa fazer assado e que nem o assim seja necessariamente tudo bom, nem o assado seja tudo mau. Na questão da educação, tendo em conta que o mundo ocidental tem mudado muito no espaço curto de tempo, eu diria mesmo para aqueles que se lembram da escola de há 30 anos. A escola de há 30 anos não é a escola de hoje. Ela, em muito aspecto, é diferente. Agora, no meu caso, na minha consciência cristã, com a minha mulher, Ana Ruth, nós, depois de pensarmos um pouco sobre a realidade que tínhamos, também algumas experiências em concreto que tivemos, nós sentimos que era uma boa experiência procurarmos uma alternativa de ensino. E no nosso caso, atualmente os nossos filhos estão oficialmente sob o ensino doméstico, mas na prática aquilo que, se Deus quiser, irá dar origem a uma pequena escola cristã nova. Agora, eu quero ser bastante claro. Esta é uma área de liberdade cristã. A pessoa não tem de fazer assim ao saco. Eu sou filho da escola pública e acho que não vim traumatizar a escola pública. Mas também tenho de reconhecer que, a nível ideológico, a escola pública não era, há 30 anos, aquilo que é hoje. Por exemplo, a família hoje não é olhada pelos professores, pelos pedagogos, da mesma maneira que nós, como cristãos, olhamos. E, nesse sentido, eu acho que há desafios novos que nós, como cristãos, temos de repensar se será suficiente fazer apenas uma espécie de contrabalanço em casa, tendo em conta o tanto tempo que os nossos filhos são expostos a uma formação moral e pedagógica que é diferente da nossa. Agora, também vos quero dizer, como pastor, as decisões que eu e a Ana Ruth tomamos não têm de ser as decisões de toda a gente na igreja. Nós, na igreja, a maior parte das pessoas têm os filhos na escola normal, como eu andei, na escola pública. O número de pessoas que têm procurado alternativas está a aumentar. Mas eu diria que este é como os assuntos das carnes de Paulo em Corinto. Uns por consciência farão assim, outros por consciência farão assado. Os dois tipos têm de ser fraternos e amorosos uns com os outros. Foi por isso que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, vem desse contexto, dessas discussões. De quando nós às vezes achamos, isto é assim, e os outros, não, isso não é assim. Então começamos a degladiar-nos na igreja e é quando o apóstolo Paulo diz o amor, não é? Fala no amor, precisamente porque essa seja a linguagem comum. Agora, eu acho inevitável, no mundo em que os critérios de ensino estão cada vez mais relativos e subjetivos, eu acho inevitável e saudável que os cristãos evangélicos estejam na linha da frente da procura de alternativas pedagógicas. E eu sei que não é fácil para nós em Portugal, ainda por cima, e permitam-me, esta é uma opinião também muito pessoal, não tenho de partilhar, nós como bons portugueses somos muito bons
a fazermos coitadinhos. Nós achamos sempre, não, isto em Portugal não dá, isto não vai dar, aqui não dá, a reforma protestante nunca chegou cá, isto nunca vai funcionar assim. E permitam-me dizer, isso eu acho que é uma desculpa. Eu acho que os cristãos evangélicos têm de estar na linha da frente a procurar alternativas de ensino para os seus filhos e para os filhos dos outros. Curiosamente, também acho que quanto melhor nós formos a fazer isso, ironicamente podemos atrair a atenção de outras pessoas que, não tendo já as convicções que nós temos, elas vão ficar interessadas por aquilo que nós estamos a experimentar. E termino só dando um exemplo. Quando nós tomamos a decisão de experimentar o ensino doméstico, curiosamente, as reações mais positivas que tivemos não foram dos nossos amigos crentes, foram dos nossos amigos descrentes. Porque em Portugal há muita conversa da socialização, como se tu tiras o filho da escola, vais estar a lançá-lo para uma vida, coitadinho, ele vai ficar um... Em Portugal todos nós gostamos de que os filhos dos pastores se deem mal, não é? Para provar que os pastores são exagerados. Isso é verdade, eu já estive do outro lado. Portanto, estamos sempre um pouco ansiosos de que o pastor se dê mal na educação para provar que nós não podemos ser muito rígidos com os nossos filhos. Agora, não é que as pessoas me desejem mal, mas há muito essa tendência no meio evangélico, que é, deixa-o estar lá, deixa-o ser influência, ser sal e luz, como se uma criança de 12 anos fosse um missionário e não é um missionário. A tendência vai ser o contrário, é ele ser influenciado e não influenciado, apesar de, pronto, só para chegar aqui, as pessoas que acharam mais piada, de maneira de colocar a coisa, foram pessoas não cristãs, que por razões diferentes da nossa, nós temos muitos amigos assim mais de esquerda, então que têm assim às vezes um discurso anti-sistema, ironicamente às vezes os extremos batem-se. Ou seja, vocês vão tirar os filhos, eles são meio fundamentalistas, são daqueles que querem tirar os filhos. Mas por outro lado, como temos assim amigos meio anarquistas e de extrema esquerda, eles dizem, de facto eu também não confio no sistema da escola. Portanto, alguns do interesse que nós cativamos foram pessoas que não tinham fé. E que olhavam, pois é, se calhar o ensino padronizado como ele é, não é a melhor resposta. E às vezes, aqueles que mostram mais curiosidade para saber como nós estamos a fazer, são pessoas que não são crentes. Agora, novamente, quero deixar só claro para terminar. Esta é uma área de liberdade cristã, ninguém deve avaliar uns aos outros e dizer, tu és crente, tu não és um bom crente porque os teus filhos estão ali, ou tu és um crente melhor porque eles estão ao lado. Acho que é uma área de muito senso e liberdade. Bem, em primeiro lugar, voltando ao sítio onde eu comecei. Por isso é que eu quis começar por uma visão antropológica. E eu vou exagerar na maneira que eu vou dizer isto. Portanto, dei-me um desconto. Os meus filhos não precisam de ser preparados porque eles nasceram mal. O mal está neles. Eles não vão conhecer o mal por ir para a escola pública. Eu estou a exagerar, mas percebem onde eu quero chegar. Eu não preciso de levar o meu filho, estás a ver ali a escola pública, olha os demónios em si, não é? Eles já os têm todos, eu tenho-os dentro de casa e aquilo é tão mau ou pior do que a escola pública. A nossa escola é a nossa casa. Ainda hoje para sair de casa foi complicado. Honestamente, quando eu digo isto, digo no sentido de não há uma matéria à qual os meus filhos estejam privados a nível de conhecer o pior que o mundo tem para dar, porque isso eles já nasceram com isso, o problema. Agora, claro, depois há questões que têm a ver, e nós debatemos já com elas também, sobretudo, como é que nós educamos filhos com uma perspectiva de defender, ao mesmo tempo que com uma perspectiva de valer. E nesta tensão nunca há respostas one size fits all. Nunca há respostas que sirvam para todas as circunstâncias. Porque reparem, uma das coisas onde eu acho, é a minha maneira de olhar, uma das coisas onde eu acho que nós evangélicos temos tido músculos fracos e precisamos de voltar a tê-los fortes, é num discurso que é impopular, mas que é num discurso de defesa dos nossos. De facto, nós precisamos de ter os nossos como pessoas que vamos defender. Agora, reparem, a expressão defender, criar muros, ela é muito impopular. Mas, de certo modo, todos nós, na tarefa de educar, nós criamos muros para os nossos filhos. Nós dizemos, eu vou-te educar assim, aqui não passas daqui, aqui eu defendo. Ao mesmo tempo que, como somos alcançados por um evangelho de graça, também queremos educar os nossos filhos a dizer assim, olha, tu conheces os muros e agora vai e ajuda quem precisa.
Portanto, nunca há uma resposta simples para isso. Uma das coisas que nós tentamos é cultivar boas amizades com pessoas que, não tendo a nossa fé, permitem que não só nós, como os nossos filhos, estejam em ambientes onde eles não podem partir do princípio que todas as pessoas acreditam naquilo que eles acreditam. Claro que para crianças que não estão no ensino público, isso vai ser mais incomum. Para crianças que estão no ensino público, às vezes o incomum é haver alguém que acredita no mesmo que ele acredita. Agora, o que eu acredito é que talvez seletivamente, numa fase primordial, talvez o risco associado a criança se estar a desenvolver num sítio onde ela é a minoria possa ter efeitos que às vezes sejam demasiado... Não tenho outra maneira de colocar a questão. Sejam graves. Portanto, eu acredito que no momento inicial talvez valha a pena ter muros mais altos. Mas que isso não nos deve impedir de criar, obviamente, de criar uma ligação para com a convivência com pessoas que não acreditam. Só dar um exemplo. Os nossos filhos, o segundo sítio onde eles passam mais tempo é na biblioteca municipal. E a biblioteca municipal está cheia. Não sei como é que são as bibliotecas aqui, mas a maior parte dos livros não são cristãos. Portanto, eles convivem com livros, com filmes, com discos, com canções que não são cristãs. Aliás, tipicamente uma das perguntas que eles fazem é se eu estou a ouvir um CD e alguém diz Jesus, eles perguntam, ele é cristão? E como nós não ouvimos música de louvor, muita música de louvor, geralmente nos nossos discos, quando alguém diz Jesus, não é por ser crente. É porque falou de Jesus. E eu digo, olha, que eu saiba, ele não é cristão. Isto para dizer que eles não estão vedados à cultura das pessoas que não acreditam. Aliás, tenho a noção de que a educação que nós damos aos nossos filhos, aos olhos de alguns evangélicos, iriam considerar que é demasiado mundana. Mas, no entanto, por outro lado, também somos bastante defensivos noutras coisas. É uma razão para orarem por nós, porque nós também não sabemos, que nós estamos a ir testando, estamos a ir vendo. Só para terminar, a Igreja deve também ser vista como um lugar onde o convívio com aqueles que creem significa uma disponibilidade para os que não creem. Por exemplo, só dar um exemplo, uma igreja bastante diferente da qual nós fazemos parte, mas que foi uma coisa que me tocou. Eu estive numa igreja Casa da Cidade em Lisboa, é uma igreja grande, e como durante muitos anos o pastor João Martins teve o trabalho do Desafio Jovem, uma das coisas que se sente quando chega àquela igreja é que há muitas pessoas que vêm do contexto das drogas. E sabem, tocou, porque ao lado das crianças estavam drogados que chegavam para ir para a igreja. E eu senti que uma educação que permite o Evangelho, mas ao mesmo tempo o convívio com as pessoas que nos assustam, é ver o Evangelho em prática. E eu gostaria que os meus filhos tivessem alguma coisa parecida. Portanto, não é vedar dos males do mundo, porque por um lado não conseguimos, e porque por outro lado, se nós vedarmos dos males do mundo que não conseguimos, estamos a impedi-los de compreender o Evangelho da Graça. Que é, nós não somos salvos porque o meu pai é crente ou porque o meu pai é pastor. Nós somos salvos porque Jesus veio até aos pecadores. Mas pronto, só para dizer que não há soluções. Espero ter ajudado, se calhar, nesse tipo. Isso é uma boa pergunta. Eu sinto que não tenho caminhoneta para tanta areia, mas Pedro, eu tentaria ajudar desta maneira, reforçando uma coisa da pergunta anterior. O Evangelho da Graça significa que qualquer pessoa que veio até ele veio porque não merecia, mas porque Deus a alcançou. Qualquer tipo de educação religiosa, por bem intencionada que seja, mas que se traduza em que eu faço parte de um tipo de pessoa especial, é uma traição. Não sei se estou a conseguir fazer-me explicar. Por um lado, nós temos e eu espero, nós devemos ensinar as nossas crianças a elas tomarem a fé como a coisa mais natural possível. Eu tento ensinar os meus filhos a eles tomarem a fé como a coisa mais natural possível. E agora sei que é um paradoxo, parece uma contradição, eu acredito que não é, mas ao mesmo tempo que lhes digo que a fé deles não pode depender da familiaridade que eles têm com a religião dos pais, com a fé dos pais.
É por isso que, por exemplo, no momento em que dos nossos 4 filhos, as nossas filhas já se batizaram. Batizaram-se numa idade, ou para hoje em dia, até relativamente cedo. A Marta tinha 8 e a Maria tinha 10, 11. E os rapazes ainda não se batizaram. E eles sabem que não há momento que nós a desejemos tanto como o batismo. Da mesma maneira que sabem, ou espero que saibam, que os pais não podem forçar o batismo neles. Tem de ser uma convicção pessoal deles. A prova é que, por exemplo, os mais jovens que se têm batizado, e nós temos batizado com 11, 12 anos, e nenhuma das crianças que chega nessa idade passa na primeira preparação para o batismo. Nós fazemos sempre repetir, porque queremos conversar com os pais, queremos entender se aquilo é uma fé que possa ser. Mas, por outro lado, também não temos como fugir àquilo que a palavra diz. Que é, e lembrem-se, eu agora estou a falar mais no meio batismo. O mais importante no batismo nem é a nossa consciência. Claro que a consciência é uma parte fundamental. Mas se a consciência fosse o mais importante no batismo, eu amanhã ia me batizar outra vez, porque quando batizei aos 14 não tinha a consciência que tenho hoje. Portanto, não sei se já pensaram nisto, que é, epá, agora que eu me batizava mesmo a sério, na altura não... Eu já pensei isso muitas vezes na vida. Mas eu lembro, espera aí, mas eu com a convicção que tinha aos 14 anos, eu fiz aquilo que Jesus mandou fazer. Eu fiz o que Jesus mandou fazer. E se fiz o que Jesus mandou fazer, ficou feito. A consciência é parte, mas não é tudo. Voltando à tua questão, a mesma coisa nas crianças. A consciência é parte, mas não é tudo. Por um lado, tem de haver uma... Eu acho que nós temos de encaminhar, não é? Encaminha ao menino. Leva o menino para o caminho certo. Mas toma em conta, ao mesmo tempo, não assumas que tu podes fazer, através da educação, aquilo que só Deus pode fazer. Um pai que educa bem é um pai que passa algum tempo a orar pela salvação dos filhos. Portanto, só para tentar concluir, mesmo na questão da igreja, sim, eu acredito que, por um lado, há espaço para nós cantarmos e do modo em que estamos a partir de um pressuposto largo em que a criança faz parte. Mas isso deve concorrer ao mesmo tempo em que levamos à criança a necessidade de ela afirmar com a fé. Termino dando um exemplo lá da igreja, que é das coisas que me custa mais, mas que faz parte da vida da igreja. Uma criança na igreja, 8 anos talvez, e que diz aos pais, 8 anos, eu não acredito. E ela está a ser educada a acreditar. Agora, para mim como pastor, é das coisas mais tristes eu ouvir uma criança que até tem algum sentido crítico a dizer, eu não acredito nisto. E é um facto, não acredita. A criança não acredita. E diz aos pais, eu não acredito. 8 anos. O que é que os pais fazem? Os pais continuam a educá-la. Apesar de ser um exemplo negativo, eu acho que é um exemplo bom. Porque a criança sabe que o facto de ir à igreja não significa ela aderir pessoalmente àquilo que está lá a acontecer. E muitas vezes há a ideia que ela ia para a educação religiosa, grande lavagem cerebral aos miúdos. Qualquer educação é uma lavagem cerebral aos miúdos. Já pensaram que educar os miúdos a ler é uma lavagem cerebral, mas porquê é que eles não podem viver sem ter de saber escrever? Já pensaram na lavagem cerebral que é ensinar uma criança a ler? Porquê? Porquê é que eles hão de atribuir a sílabas palavras? Porquê é que hão de atribuir a palavras significados? Qualquer ato de educação é um ato, se quisermos... É óbvio que eu não gosto da expressão lavagem cerebral, mas é um ato em que nós encaminhamos a criança para alguma coisa. Por isso é bom que a criança consiga estar numa igreja onde lhe é dado um caminho, mas ela poder dizer ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou a acreditar neste caminho. Não sei se foi ajuda. As duas coisas eu acho que funcionam simultaneamente.